Muito bem, vamos a uma pauta que a gente não poderia deixar de ter no programa de hoje. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, voltou a sair em defesa da corte. É o Sidônio Palmeira do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, ao afirmar que a corte, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, não é ativista. Isso mesmo. Vamos acompanhar o que disse Barroso na quarta-feira, 5, durante o julgamento do processo que trata de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Pode soltar, produção. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Faz parte do trabalho de qualquer tribunal de justiça no mundo. Ou desagradamos a fazenda pública ou desagradamos o contribuinte. Ou desagradamos as comunidades indígenas ou desagradamos os que legitimamente tenham ocupado uma determinada área. Os três poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Olha, a pergunta da nossa enquete no chat do YouTube é: STF é um tribunal ativista? Vocês podem responder lá sim ou não. O Barroso não está falando sobre o Brasil. Ele está falando sobre uma democracia genérica, hipotética e absolutamente funcional, em que você tem ali autoridades não eleitas, que ficam menos suscetíveis às paixões políticas e atuam com imparcialidade, desagradando eventualmente um setor ou outro em razão de decisões técnicas. É o caso do atual STF com essa composição? Não é. Não é. O STF... ele recebe críticas merecidas em razão das condutas inapropriadas, para a gente dizer o mínimo, e às vezes a gente até fica em dúvida até onde se pode falar nesse Brasil, já que o próprio STF nos censura. Então, já até fui fazer um parêntese aqui, já tem a volta. Olha, o Barroso está falando de um outro regime, não desse STF composto por Gilmar Mendes, composto por Dias Toffoli, composto por Alexandre de Moraes, esse STF que abre de ofício um inquérito quando o ministro quer atingir ali a imprensa que está divulgando verdades, a imprensa que publicou um artigo de um procurador descrevendo uma articulação para gerar impunidade, que gerou a impunidade. A gente está vendo ministro cuja esposa atua para determinados empresários, aliviando as multas bilionárias dos empresários. A gente está vendo ministro que é padrinho de casamento da filha de um réu que ele avaliou, que ele aliviou, que ele poupou. É uma série, a gente está mostrando aqui há anos, e mostrando tão bem que já fomos censurados em 2019 pelo Alexandre de Moraes, que aí julga, é vítima, é investigador, coloca o próprio nome numa decisão que faz contra determinados grupos mais de 40 vezes, porque ele aparece ali como alvo daquele grupo e ele próprio que está decidindo em cima. Então, assim, o Barroso fingir, porque é isso que ele está fazendo, com todo respeito ao Barroso, mas ele fingir que as únicas críticas ao Supremo Tribunal Federal são em razão de incômodos de determinados setores, com decisões de ministros imparciais, mentes iluminadas desse país. Ora, é mais um discurso de propaganda. E o Barroso encarnou essa figura do ministro da propaganda do Supremo Tribunal Federal. O Barroso virou o Sidônio Palmeira do STF. Duda Teixeira. O
Barroso ele pode falar esse tipo de coisa todo dia, mas o brasileiro só poderia mudar a opinião sobre o STF, passar a ter uma opinião positiva sobre a Corte, se tiver uma mudança nas atitudes, né? E não só ali no gogó. Ele fala ali da formação técnica dos ministros do STF. No fim do ano passado, a gente viu o Flávio Dino fazendo uma consulta no sistema lá de inteligência artificial da Meta e postando isso nas redes sociais para justificar o ponto de vista dele. O Flávio Dino, em vez de pegar a Constituição, faz uma pesquisa de inteligência artificial. Isso aí é formação técnica? Nunca, né? A gente viu as cenas lamentáveis das audiências de plenário no STF, o Dias Toffoli ali cantando musiquinha, falando do trenzinho, é uma barbaridade, né? Falar que jogar gente da ponte é liberdade de expressão, formação técnica, o brasileiro está decepcionado, né? E ele fala ali também, olha, que eles não são eleitos e não tem atividade política. O brasileiro sabe muito bem que os ministros da STF não são eleitos e não devem ter nenhuma posição política, mas claramente eles têm uma posição política e estão sendo criticados sobre isso. Aliás, o Barroso, né, é o cara que falou, nós vencemos o bolsonarismo, ou perdeu o Mané. Essas frases que, aliás, aparecem o tempo inteiro aqui no chat do YouTube. Né? É difícil mudar a opinião sobre o STF quando o próprio STF não muda o seu comportamento. Exatamente. O Barroso atendeu a um pedido do ministro relator Luiz Edson Fachin e suspendeu o julgamento do mérito da DPF 365, que restringe as operações policiais no estado do Rio. Segundo o presidente do Supremo, o tema será retomado dentro de um mês para que os magistrados possam digerir as complexas questões aqui envolvidas. Ou será que os magistrados não têm urgência para tratar da segurança pública, já que estão aí dando risadinhas em todas as sessões, enquanto as facções criminosas organizadas ocupam áreas imensas do território brasileiro, nas quais, repito, as pessoas não podem entrar nem sequer por engano, porque saem de lá, não saem de lá, elas são assassinadas naquele local. E essa é a corte que fica falando, fica posando de defensora da democracia. Que democracia é essa em que facções criminosas armadas dominam diversas áreas do território e o debate jurídico é sobre outros assuntos? E as pessoas estão tomando seu cafezinho, fazendo piadinhas no plenário, no ar-condicionado, enquanto a população está lá sob julgo de traficantes, milicianos e bicheiros. Você tem estudos mostrando que facções se aproveitaram da limitação imposta pelo STF no período da pandemia e estendida depois. Há discussões a respeito desse caso. E a gente não vê essa urgência, a gente vê urgência. Isso a gente vê. Quando tem acusado de corrupção, de lavagem de dinheiro, que está pendurado, que eventualmente pode ser preso numa ação policial ou que é alvo de uma medida cautelar, de uma prisão preventiva, aí para derrubar é uma velocidade incrível. Agora não parecem ter muita pressa para tomar decisões sobre a segurança pública. E quando tomam, geralmente não é para dificultar a vida dos criminosos. É para atar, muitas vezes, as mãos da polícia. Claro que não estou aqui para defender abuso policial, sou contra, tem que zelar aqui para que a polícia haja nos termos da lei. Agora, o STF parece que está dificultando o processo, atrasando o processo. Então, a gente vê os ministros fazendo política o tempo todo. Por que eles não tiveram tempo ainda para analisar isso? Por que eles precisam de mais? Eles estão aí, as reportagens estão mostrando como estavam articulando, inclusive, apoio na eleição do Congresso Nacional. Está aí nas matérias de imprensa, articulando projeto político para ser pautado, para não ser, etc. Tiveram reuniões com os próprios parlamentares sobre questões de emendas. E nada, né? O Fachin votou pela manutenção das restrições impostas anteriormente. O ministro relator afirmou que o julgamento constitui uma oportunidade de amadurecimento institucional das instituições envolvidas, especialmente de aprimoramento da atividade policial e de seu controle externo, a partir dos princípios da transparência, da participação democrática e da prestação de contas. Fachin refutou a hipótese de que a DPF 635 tenha agravado os problemas de segurança do Rio. Claro, não vai jamais admitir isso. Segundo o ministro do Supremo, imputar problemas crônicos
históricos e de origem anterior. A presente arguição a medidas impostas por esta corte consiste não apenas em grave equívoco, mas em inverdade. Fecho aspas. Eu não estou nem concluindo que houve isso. Estou dizendo que há estudos dizendo que a facção criminosa armada, e foram estudos veiculados na imprensa, se aproveitou das brechas que foram impostas aí. E que os ministros parecem não ter pressa para decidir sobre o tema mais sensível do país, porque envolve a vida das pessoas. Eles estão aí inteiramente unidos para punir invasores dos prédios dos três poderes. Cadê a punição dos criminosos? Gente, quantas vezes a gente viu o Supremo Tribunal Federal aliviar em decisões e votos traficantes? Teve ministro que aliviou um traficante de São Gonçalo que foi solto e depois fugiu. E a primeira turma falou, não era para ter aliviado porque tinha uma outra decisão de prisão, então peraí, manda voltar para a cadeia, pronto, já tinha fugido. A gente viu o ministro do STF mandando tirar a tornozeleira eletrônica de bicheiro do Rio de Janeiro, muito poderoso, que vive em guerra familiar. Então, por que pedido de vista? Ora, os ministros estavam em Roma, os ministros estavam em Madrid, os ministros estavam em Londres. Eles estão viajando aí para participar de evento de grupo de lobby empresarial. Aí o Barroso não quer que se indigne, não, os segmentos da sociedade, natural, numa democracia, que eles fiquem incomodados. Essas condutas não são naturais de uma democracia. Barroso fala do sistema ideal, quando na verdade não há nada de ideal no comportamento dos ministros do STF. Duda Teixeira. Esse caso de suspender as ações policiais nas favelas, claramente é ativismo judicial. A quem cabe a segurança pública é principalmente os governadores dos estados, né? Olha, a gente estava falando sobre o discurso do Barroso, que virou essa voz corporativista do Supremo Tribunal Federal, sempre em defesa da corte, de uma maneira completamente enviesada, tendenciosa, omitindo elementos graves e negativos sobre a conduta dos ministros. Eu já estou chamando o Barroso de Sidônio Palmeira do Supremo, porque o Sidônio assumiu a SECOM do governo Lula e está aí turbinando a propaganda de um governo que perdeu popularidade. O STF já perdeu popularidade com a população brasileira e o Barroso parece estar fazendo uma propaganda no mesmo sentido ruim, que é dessa narrativa falseada a respeito da atuação dos atuais ministros, tratando ali a corte como uma instituição genérica do sistema ideal democrático e não como o STF composto pelos atuais 11 ministros que têm condutas criticáveis pela população e pela imprensa.